Opa, agora deu, Acho tá que me agora ouvindo? vai. Agora vai, legal. Tudo bom? Tudo bem. Entendeu? Tudo Dá pra bom? até botar filtrinho aqui, ó. Olha só. Pera aí. Ver se Legal. alguma delas dá pra dar uma disfarçada na minha carinha. Não, deixa assim. Tá, tá ótimo. Tudo bom, Cláudio? Pronto! Estamos Bom, aqui. Boa noite, DJ. Tudo bom? boa noite, tudo ótimo. Beleza? Seja Tudo bem-vinda. certo. Tudo bem. Deixa eu só aumentar o volume. Você tá me escutando bem? Estou escutando bem. Será Legal, que o pessoal tá me escutando bem? Oi, Ana. Tudo bom? Boa noite. Thiago, boa noite. Tudo bom? legal. A O gente vai pessoal falar vai hoje chegando. sobre marketing digital e inteligência artificial? Isso, inteligência artificial e marketing. Muito Tanto digital bom. quanto em geral, é legal a gente pensar nisso, né? Sim. Cláudio, conta um pouquinho da tua trajetória Ai, e como que você chega experimentando sobre inteligência artificial. Resumido, né? Um pitch. é. Então tá, vamos lá. Bom, eu sou filha de nerd. Meu pai, ele foi técnico da HP, da Hewlett Packard durante muitos anos. Então, quando eu tinha 10 anos, a gente já tinha computador em casa, internet em casa, que ninguém sabia direito o que era, a gente já tinha notebook e tudo mais. E desde então eu sempre gostei de trabalhar e mexer, eu já tinha meu blog. Eu era bem nerd, assim, eu adorava, passava, tinha o pulso único, né, das 2 horas da tarde. Desde aquele momento eu já ficava no Mirk, no ICQ, e aprendendo a programar, entendendo como as coisas funcionavam, eu sempre gostei muito. E depois, quando eu tava, era muito jovem, eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu já comecei efetivamente a estudar sobre Google AdWords e tudo mais. Então, assim, eu digo que eu sou uma pesquisadora da tecnologia, porque eu sou apaixonada por tecnologia desde o momento. Eu passei pela transição, né, de pesquisar as coisas na biblioteca e realmente pesquisar as coisas no Google e agora no chat GPT, depois no Auto GPT, enfim, o que a gente chama. Então, resumindo, assim, eu trabalho com marketing digital e tecnologia. Eu gosto de falar de marketing tecnológico, porque marketing digital acabou ficando um nome muito genérico no nosso mercado, né? Então, eu falo marketing tecnológico desde 2007. E desde então, trabalhei um monte, tive minha agência durante 10 anos, eu e DJ, né? Já tivemos nossas agências. E eu continuei estudando e trabalhando, e hoje eu sou uma das sócias e CMO da Marvi, que é uma fintech, né, uma startup focada mais na área de financeiro. Então, eu sempre me mantive atualizada. Eu acho que resumindo é isso, DJ, para não ocupar muito tempo aqui da Legal, legal. nossa É, live. a gente trabalhou junto em alguns projetos, né? Alguns clientes, né? Alguns Que foi bem projetos. legal. Legal. Exatamente, foi assim que a gente se conheceu, É, né, nos projetos da vida. é Trabalhando junto há verdade. muitos anos, acho que a gente começou a trabalhar junto, acho que em 2015, Acho que foi 2016, por faz um aí tempinho já. 2015, 2016, exatamente. É. Legal, legal. E me conta como é que você, a tua envolvimento com inteligência artificial e aplicando para o marketing, como é que tá? Uhum. Como é que começou e como é que tá hoje? Bom, na verdade, a gente usa já a inteligência artificial no marketing já faz anos, né? Então, por exemplo, assim, tem umas inteligências artificiais que já eram antigas. Por exemplo, a Crispy AI, que o pessoal está conhecendo mais agora, que é quando você faz live e ela modula o fundo para não ficar incomodando a tua voz, né? Eu já usava. A Copy AI, só que ela era caríssima, né? Eu acho muito legal esse movimento todo do lançamento do chat GPT, que explodiu as coisas, porque tinha umas inteligências artificiais que a gente gostava de usar, que eram muito caras. Só que agora, como está existindo muitas nos mercados, elas estão ficando com um preço mais acessível, né? Mas a Copy AI eu já usava, a Fireflies que grava as reuniões e grava os áudios das reuniões e depois faz ata de reunião. Então, assim, eu como uma boa apaixonada por tecnologia aquariana que sou, né? Eu sempre fiquei muito por dentro das coisas que estavam acontecendo. Eu sempre gastei umas doletas, né? Uns dólares aqui e ali para testar as coisas novas. A própria OpenAI, né, o DALL-E, que é a versão do Midjourney, vamos dizer assim, de criação, a inteligência artificial que faz imagens da OpenAI, que é a mesma dona da ChatGPT, já estava na fila do DALL-E há mais de 2 anos, eu acho, tá? Porque eles não liberavam, eles liberavam 50 imagens por vez e era horrível as imagens, a gente entrava para testar e era muito ruim. Então, Aham. eu sempre que pude e estudei, porque como eu sou apaixonada por línguas também, eu sempre fiz questão de pesquisar muita coisa na internet. Sempre que eu encontrava uma inteligência artificial, eu ia lá e testava, investia uns dólares, sabe? Então, eu sempre acompanhei esse movimento. Só que é assustador, não sei pra você, né, DJ? O chat GPT, ele veio e ele explodiu a rolha, assim, né? Foi assim, Eu não, acho que tudo que tem pra acontecer vai acontecer agora, né? eu acho que o ChatGPT foi um ponto de convergência, um ponto de inflexão do mercado Uhum. da inteligência artificial pro mercado mainstream, né? As coisas de inteligência artificial estavam acontecendo
muito na Uhum. retaguarda. Você tinha o Sim, Google usando em aplicações, os tais dos algoritmos são muito baseados em machine learning. sim, Você falou ali de alguns sistemas, e por aí vai, mas estava muito no laboratório sim, e na retaguarda de produtos. O que aconteceu sim, com o ChatGPT foi escancarar aí para o mainstream, né? Para todo mundo. Democratizou o acesso, sim, popularizou, todo mundo teve a chance de testar, sim, mas é interessante ver que é um fenômeno que vem de muito tempo, só que foi evoluindo com sim. velocidades variáveis e de repente convergiu, explodiu e aí muita gente pode ter a impressão de que é uma grande novidade. Na verdade, a novidade é o fato de ter popularizado agora, né? E abre um universo de Exatamente. possibilidades, né? Não, e o mais legal também, que eu tinha muita dificuldade quando eu já usava essas inteligências artificiais antes, é que raramente tinha assim para português. Né? Por exemplo, a Copy AI, que faz toda a parte de redação, que eu já utilizei, acho que em 2020, 2021. Nossa, a redação em português dela era horrível, ela super se repetia, sabe? Então a gente viu assim que além da explosão, também teve essa facilidade de colocar em outras línguas, porque Sim, antes era tudo muito inglês, né? Ou em sim. russo. Os russos também têm umas inteligências artificiais assim que não são muito populares, mas que fazem umas coisas bem malucas também, né? É que eu lembro de um podcast que eu vi há uns 3 anos atrás, tipo, um pouco antes da pandemia, que era sobre inteligência artificial para gerar texto. E aí Sim, a discussão era com uma pessoa de tecnologia e uma autora, e aí a autora foi testar, e ela falou, meu, mas isso aqui ainda é primitivo, traz ideias muito radicais e mirabolantes, que é um modelo estatístico, né? A gente sabe disso, né? Um sim, modelo estatístico que, que trabalha com probabilidades em cima do significado das palavras, né? Da sim, posição das palavras. sim. E aí ela falou, mas isso aqui tem uma possibilidade muito grande para o futuro, e eu acho que o grande barato é esse, é a fusão entre o ser humano e a inteligência artificial, né? A gente criar essa quase uma inteligência híbrida, né? Que a gente vai fundir esses dois. Exatamente. Eu acho que largar a inteligência artificial sozinha não é um negócio. Até essa semana eu estava vendo, essa semana, ontem, hoje, estava vendo umas postagens no Twitter de bots que pessoal que quer espalhar discurso de ódio aí é Uhum, automatizado e vai direto. E aí sai a uhum, resposta do chat GPT. Sinto muito, uhum. mas eu não posso falar sobre esse tema, porque é um tema muito Sim, polêmico e tal. sim, Então, sim. você não Mas pode deixar. dependendo de como tu pedir, ele responde, tá? Tem uns Sim, jeitinhos sim, ali de burlar o tem chat jeitos, né? GPT. Sim. E eu acho que Não. também uma preocupação interessante que a gente tem que ter. Tem o chat GPT, que é o objeto brilhante hoje, é a grande coisa que está chamando a atenção, né? Uhum. Mas é também do ponto de vista dos negócios entender o que realmente faz sentido para as empresas implementarem nos seus processos. A gente entra com projetos, tem que testar e tem que testar um monte. Essa Uhum. fase de testar e tem Uhum. centenas, milhares de ferramentas, Uhum. né? Tem que realmente testar até ficar maluco, Uhum. virar madrugada testando, mas tem uma hora que fala, Exatamente. não, agora a gente vai construir um fluxo aqui para isso virar modelo de negócio, para isso virar, de alguma maneira, uma forma de gerar, de aprimorar o nosso trabalho com foco Já no faz de objetivo final. monetizar, né? Porque no É, final a ferramenta ela não faz nada sozinha, né? Tem ou que ter alguém por monetizar, ou trás, atender ao cliente, criando uma lógica, né? ou diminuir o churn, ou Sim. melhorar um processo, ou melhorar uma experiência, né? Uma das ferramentas que eu tenho testado muito é uma ferramenta que meio que você consegue criar seu próprio chat, assim. Tem várias no mercado, né? Eu não lembro o nome da última que eu tô testando agora, porque é bem isso que tu falou, tá? DJ, é acordar às 5 horas da manhã para ficar testando inteligência artificial. Mas tem uma ferramenta chamada Cody, que ela não é a melhor, tá? Mas foi uma que eu já testei de cabo a rabo, que basicamente tu consegue subir PDF, HTML para ela estuda todos os conteúdos que você manda e tu consegue criar um chat dentro do teu site para as pessoas perguntarem coisas e ela trazer resposta. Sabe? Vamos supor assim, ó. Olha a loucura, tá? A Philips tem zilhões de manuais lá, de tudo quanto é coisa que eles fazem, né? Desde barbeadora, a televisão, a, sei lá, um monte de coisa que eles fazem. Imagina que massa poder chegar e falar, eu tenho o barbeador 9477, estou com esse problema. E esse code AI ou essa inteligência artificial lê todo o manual e te traz a É que é, resposta, entendeu? que é um Daquele fenômeno. material Sim, específico. que é justamente isso
que a gente falou de democratizar e sair do laboratório para as pessoas, é que o que a gente está falando é de um processo de treinamento da máquina. Esse Exatamente. processo de treinamento, antigamente, você tinha que ter um cientista de dados dando input no sistema na linha de Se não for código, essa, vai ser essa resposta. manipulando, Se não for essa resposta, vai ser manipulando o a resposta. algoritmo, manipulando o Exatamente. algoritmo, ou jogando nas bases de dados e fazendo os parâmetros todos. Hoje a gente está conseguindo fazer, ainda não é o EasyWig, ainda não é interface de usuário, mas já é um DOS e facilita muito a vida, né? Exatamente. A gente tem essas ferramentas que elas são um jeito de o usuário poder, o no-code que eles falam, né? Então tem várias ferramentas surgindo que é no-code, que você dá uma orientação. Boa noite, Diana, tudo bom? Você dá uma orientação, ou você fala com a criadora e ela faz para você, que é incrível. E ao mesmo tempo, eu até postei essa semana sobre o AutoGPT, eu estava estudando muito esses últimos dias, né? Porque o objetivo maior da OpenAI, né, a inteligência artificial aberta, né? Então, a gente consegue pegar o ChatGPT e colocar em outras coisas. E o AutoGPT, basicamente, é eles conectarem o ChatGPT na internet e ele fica se auto fazendo, ele se auto pede prompts novos, sabe? Ele fica se auto atualizando e pedindo informações. E eles pedem para as pessoas não fazerem o AutoGPT no modo, porque tem um modo lá que tu consegue configurar. O AutoGPT ele é mais programável hoje, tem que ter Python na máquina. Eu tô estudando aqui como é que eu vou usar, porque eu quero fazer o meu, né? É mais chatinho assim de programar, porque tem que programar ele. Mas eles pedem para você não usar no modo infinito. Porque se tu usar no modo infinito, ele vai ficar para sempre te solicitando coisas. Então eu tava vendo um teste que eles fizeram, para vocês terem ideia, porque a gente acha hoje que a gente está chegando no... Eles falam que é o tipo de inteligência que é autossuficiente, né? Que ela próprio se alimenta, né? Se retroalimenta. E o AutoGPT, eles fizeram um teste e falaram assim, pega a próxima data especial e cria um prato para mim. Aí tu consegue ver códigozinho. Sabe quando tem no filme da Matrix, que eles falam que eles estão enxergando a Matrix? É mais ou menos isso. Tu vai enxergando os códigos que ele vai falando. E aí ele descobriu que era o dia da Terra. E aí ele decidiu fazer um prato disso. Daí ele pegou e criou outro negócio que foi pesquisar na internet, não sei o quê. E é assustador, assim. E aí teve um cara... Eu vou contar isso pra vocês não ficarem assustados. Porque não vi ninguém no Brasil falando sobre isso ainda. Teve um querido, um ser humano iluminado, que pegou esse AutoGPT e criou o Caos GPT. Ele mesmo se denominou, acho, Caos GPT, que é para saber como que a inteligência artificial vai acabar com o planeta Terra. E aí tu entra lá e tem um monte de coisa acontecendo. Ele já tem... Ai, gente, assim, ó, as ideias das pessoas, né? Mas é bem interessante, assim, a evolução do ChatGPT mesmo, assim, esse AutoGPT, porque ele se retroalimenta, né? É muito interessante. Eu acho interessante uma coisa que é um conceito técnico, mas que vale a pena esclarecer, é que assim, o ChatGPT, o AutoGPT, enfim, são modelos de linguagem de grande porte. Eles analisam estatisticamente a base de dados e a partir de uma inferência estatística, ele determina como vai ser a resposta. A questão é que, com a base de dados aumentando, a capacidade de processamento aumentando, os algoritmos evoluindo, as respostas são cada vez mais sofisticadas e começa a parecer que tem um ser humano ali atrás. Mas ainda para vocês terem uma ideia, o que é chamado de inteligência artificial fraca. Ainda é uma inteligência artificial especializada, ela não migra de domínio. O ChatGPT está programado para dar resposta em texto, ele vai dar resposta em texto, ele não vai assoviar uma música. Ele está programado para receber input de uma imagem, ele não vai dar um output de vídeo. E assim sucessivamente. Ainda existe a possibilidade, por enquanto é uma possibilidade teórica, da inteligência artificial forte, que significa a inteligência artificial generalista. Essa é que o pessoal tem medo. O ChatGPT ainda não assusta. Assusta quando, né, você olha e fala, tá muito, parece. Às vezes dá uns brilhos assim de inteligência humana de conseguir criar um conteúdo novo, né? Ainda não. Mas essa é a inteligência artificial generalista e forte que o Kurzweil previu que 2045 deve acontecer. Veremos, a gente ainda vai estar por aqui para ver, né? Sim, sim. Na verdade, o AutoGPT, eles consideram que é a primeira inteligência artificial mais forte que a gente tem acesso agora, né? Porque quando, por exemplo, o GPT-4, que é o que a gente está usando agora, né?
ele, se eu não me engano, as últimas informações que ele tem de notícia é até 2021. Então, nesses dias eu estava testando uma outra inteligência artificial e eu perguntei sobre o Willow Project, né? Aí ele respondeu bem assim, Willow Project é um projeto hipotético. Não, querido, já foi aprovado. Então, ali a gente vê que ele realmente está pesquisando uma base de dados, né? É. Agora, quando a gente vai para o AutoGPT, o que é legal? A OpenAI tem um outro projeto que o pessoal não fala muito, que se chama Wizard, que é de voz. Então, teve um carinha muito inteligente que ele conectou a Siri do MacBook Pro dele, ele trocou a Siri dele pelo AutoGPT e o AutoGPT responde em voz. E aí ele pega e fala assim, Siri, eu preciso de uma tela em Java que faça tal coisa. Ah, sim, senhora. Daí ele pegou minto, ele não chama de Siri, ele chama de Jarvis, que é o do Homem de Do Ferro, Homem de né? Ferro, aham. Ele chama de Jarvis, Jarvis, eu preciso de não sei o quê. Aí ela fica respondendo, agora estou fazendo não sei o quê, agora estou fazendo não sei o quê. De repente pega e pula na tela, assim, o que ele pediu, sabe? Então, assim, são 1 zilhão de outras possibilidades, porque a partir do AutoGPT, que é novidade, tá, gente? Faz, sei lá, nem uma semana que estão falando sobre esses assuntos, né? Mas a partir do AutoGPT, ele se conecta na internet. E aí eu acho que é o momento que a gente começa a ficar um pouco mais preocupado em relação às possibilidades que existem. Não. Mas E ainda mostra até onde pode ir, né? inteligência rasa. Eu acredito aí entrando não. Eu acredito que a inteligência artificial é a nova interface. Assim como o mouse foi interface, como a interface gráfica, a tela multitouch, a inteligência artificial vai ser a nova interface. Por quê? Hoje a gente ainda está interagindo com esses assistentes virtuais de maneira muito limitada. Né? O Bard do Google Google. e o Microsoft Copilot do Office já estão mostrando um primeiro caminho nessa direção, que é você falar para o Office, leia os meus e-mails dessa semana, desse assunto, faça um resumo, prepare uma apresentação, prepare um briefing de campanha, né? Gente, é muita loucura, gente. Então isso que é uma maneira de já treinar e direcionar, né, dar os prompts ali de uma maneira muito prática. Eu acredito que vai ter gente dentro da própria Microsoft, no Google e uma empresa que não está se falando muito agora, que é a Apple, como está falando de interface, e a Apple é a empresa que gosta de interface, isso pode acontecer e a gente pode começar a interagir cada vez mais com os computadores, especialmente com os smartphones, nesse sentido. E a gente nem vai olhar para a tela, talvez. E aí vai dar espaço, e aí vamos virar mais um pouquinho. Vai dar espaço para as interfaces homem-máquina, ou ser humano-máquina, né? Para ficar correto. Interface ser humano-máquina, em que a gente vai ter não precisa ser um implante no primeiro momento, mas a gente vai ter óculos. um microfone, vai fazer e vai conseguir direcionar tudo. Então, esse é um outro momento. Aí, trazendo para a nossa realidade de marketing, aí voltando para o tema, né? Depois dessa viajada, que é legal, eu acredito que é isso. A gente tem que olhar, a primeira etapa é olhar com muito afinco, muita profundidade, tudo que pode. E abrir também, né, jogar a tarrafa, né? Ver o máximo de coisas. Mas começar a escolher com calma o que faz sentido dentro do fluxo, para que aquilo comece a gerar de maneira consistente resultados, né? Sim. É engraçado, né, DJ, disso tudo que você falou, eu me peguei na semana passada entrando no Bing. Entrando no meu Hotmail, Que aí ele vendo acessa a web, né? Gente, não, é porque assim, ó, quantos a gente zoava quem tinha e-mail @hotmail. Como é que tu não tem um Gmail? A gente pesquisa as coisas no Google. E com esse movimento todo da Microsoft, que assim, vamos e venhamos, foi uma jogada de gênio, né? O que os caras fizeram. Esse movimento todo da Microsoft voltou ao Bing, né? Eu tava me vendo pesquisando as nossas palavras-chave no Bing, como é que eu mando pro console do Bing para falar com o Bing, para o meu site estar bem indexado no Bing. Falei, gente, quantos anos fazia que eu não pensava nisso, né? A Microsoft fez o dever de casa direitinho. E o Google teve que correr. E o Copilot eu acho que vai ser surpreendente. E o Bard não está liberado no Brasil, eu não consegui usar. Não sei se tu já chegasse a testar o Bard, eu só vi alguns vídeos dele. E dizem também que ele é surpreendente. Mas querendo ou não, eu acho que era uma coisa assim, que a Google ia lançar daqui a anos. Daqui a uns 2 anos, 3 anos. De repente a Microsoft veio lá e os caras, nossa, tem que e eu acho que... E tem uma questão filosófica entre as duas empresas que é diferente, que o Google é eternamente em beta e a Microsoft é
é deployment para a corporação, né? Então, Sim, ela estável, né? tende, a tendência, claro que não é toda vez, mas a tendência é a Microsoft entregar uma versão mais estável, mais polida Uhum. do sistema, Uhum. especialmente nos últimos anos, com a liderança do Satya Nadella, a Microsoft tem acertado Uhum. muito, né? E o Sim. Google agora ficou claro, porque teve duas apresentações na mesma semana. A da Microsoft organizada, com começo, meio e fim, uma estrutura Aham. narrativa consistente, e do Google meio aparvalhada, né? Sim, Meio, não sei, veja sim. bem, não Nós tinha uma estamos para trás. demonstração ao vivo, Uhum. então ficou chato, tanto que perderam o valor de mercado. Né? Sim. Então eu tenho pensado muito, refletido e conversado, a gente até fez uma conversa, uma palestra barra conversa com o núcleo de marketing da CIB sobre essa questão, né, de que agora com esse movimento da gente ter ferramentas acessíveis, a gente organizar no fluxo de marketing, né, criar projetos para estruturar processos. Então, a gente Uhum. testar essas ferramentas, mas colocar em deployment no processo de marketing, né? No processo de prospecção, no processo de atendimento, no processo de ativação, de redução de churn de cliente, de Uhum. maneira estratégica, alinhada Uhum. com objetivos, porque aí a gente passa a ter uma nova ferramenta tecnológica ultra Uhum. poderosa, mas com a capacidade de gerar negócios de verdade, né, estrategicamente. E aí é que é legal, porque aí a gente deixa né, a gente evolui e eu acho que esse momento é que as empresas e os empreendedores têm que estar muito ligados, porque essa diferenciação na capacidade de implantar no processo é que vai Uhum. poder dar uns saltos qualitativos nas Sim, áreas de marketing das empresas, né? sim. E como isso vai impactar nas coisas, né? Porque, por exemplo, no aspecto básico de SEO, desde 2016 a gente já fala sobre a questão da pesquisa por voz, com a entrada da Alexa, da Siri, né? Que a Amazon estava, né? Agora também queria muito saber o que a Amazon vai fazer, porque daqui a pouco eles vão surgir com alguma coisa também, né? Mas estava dominando essas coisas, que a gente não entra mais no Google para pesquisar um produto, a gente já pediria tudo para Alexa e para Amazon e já entregaria na minha casa em 24 horas, enfim, aquela loucura toda. Não deslanchou no Brasil. E ao mesmo tempo, sabe, DJ, isso me dá uma frustração. Porque eu vejo que eu estou estudando um monte de coisa, não, porque vai mudar o SEO do Google, a gente vai, né, vai entrar o Bard, então o jeito que ele vai dar o rank de página, né, a SERP, vai estar diferente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tu vê no Brasil, assim, cara, o negócio vai demorar tempo para aplicar. É. Então, assim, ao mesmo tempo que dá uma frustração, porque a gente está estudando muito, a gente quer botar as coisas em dia e na prática já ver o que vai acontecer, a gente vê que a gente tem um tempo, né? E muitas pessoas têm me questionado, mas Cláudia, por que tu tá falando tanto sobre inteligência artificial? Eu vejo que a gente está no momento, né, DJ, tu também que é apaixonada por dar aula, que nem eu, a gente tem que educar as pessoas sobre as possibilidades, porque eu acho que as pessoas não entenderam, assim, que a inteligência artificial não está aí para demitir pessoas ou para ocupar outras funções. Não, é para otimizar as coisas, né? Então, ao invés de eu gastar horas criando uma planilha onde eu quero analisar as KPIs do meu negócio, ficar uma semana montando o negócio, juntando dado e tentando fazer automações, não, tu vai poder ter isso rápido para tu realmente investir o teu tempo analisando dado, investir o teu tempo montando um projeto criativo Sim, novo, sim, sim, sabe? sim. Fazer coisas diferentes. Então, assim, o pessoal tá com medo, vai impactar na nossa vida, é óbvio. Então é por isso que as pessoas têm que saber quais são as melhores inteligências artificiais e como aplicar no projeto delas. Sim, eu acho que tem um trabalho de base, de uma educação conceitual sobre isso, Uhum. e aí também o ferramental é importante. Mas é Sim. bem por aí, é otimizar processos, e isso vai ajudar muito. Eu vejo assim, ajuda quem já sabe, quem já tem domínio técnico, ajuda muito, Uhum. porque essa pessoa vai conseguir aumentar a sua produtividade. Quem não Uhum. tem domínio técnico, mas sabe o que quer, vai ajudar muito, porque a pessoa vira um editor, seja fazendo Uhum. um texto, né? Seja fazendo uma peça de uma ilustração. Uma pessoa Sim. que ela pode não ter a competência técnica, né? Uhum. O refino do desenho, por exemplo. Mas ela consegue Uhum. orientar uma inteligência artificial, isso pode gerar resultados bem interessantes, né? E Sim. também isso vai facilitar muito para empresas novas, por exemplo, para startups, para times pequenos que precisam otimizar processos, né? Exatamente. E para times Exatamente. grandes que precisam otimizar também e precisam
ter mais opções, mais alternativas, ter mais chance de melhorar a qualidade. Mais ainda, aí volto a dizer, mesmo GPT-4, GPT 4.5, 5, 6, 7, 8, ainda precisa do ser humano com critério, não necessariamente com capacidade técnica para dominar, porque essas tecnologias estão cada vez mais fáceis, mas com critério saber o que fazer e direcionar, né? Até é legal porque, por exemplo, assim, né? Eu como gerente de marketing, às vezes eu tô com uma ideia na minha cabeça, eu não sou desenhista, eu não sou designer, eu não sei colocar as coisas, né? Só que daí eu tenho uma ideia na minha cabeça e tá difícil de brifar, de eu falar com a minha equipe de como é que faz, eu entro lá no Midjourney e começo a escrever. Ah, eu quero isso, de repente ele vem com a imagem que é o que tava na minha cabeça. Até para facilitar o trabalho, dá para minha equipe, ó, essa aqui era a ideia que eu gostaria, sabe? E o designer já pode vir conversar. Eu não vou mandar embora meu designer para substituir pelo Midjourney. Midjourney é ótimo, dá pra gente criar imagens, tudo quanto é coisa, né? Já teve várias deepfakes aí que caíram né, aquela roupa do Papa com a roupa estilosa, foi feito no Midjourney, o Trump sendo preso foi feito no Midjourney. Então temos os engraçadinhos, né, como é que a gente chama dos caras os trollers, né, os trolls, eles continuam existindo, né? Não tem jeito de a gente se livrar deles. E eles acabam plantando essas iscas, essas bobeiras por aí. Mas é para a ferramenta ajudar o nosso trabalho, não para substituir o nosso trabalho. Até porque só nós humanos conseguimos colocar em contexto, né? Não só a gente consegue criar um contexto. Ah, eu quero uma campanha assim. Então, no final, eu vou estar usando o ChatGPT para escrever negócio, o Midjourney para fazer outro, a outra automação lá para fazer um e-mail, para me ajudar numa configuração. Só que no final tem um humano aqui que está orquestrando, né? A gente ainda é maestro nessa loucura toda. Talvez a gente não vai precisar de uma pessoa lá batendo em cada um dos instrumentos para a gente conseguir fazer uma música, mas a gente tem que ter o maestro que vai coordenar a coisa. E do ponto de vista do marketing, do fluxo, porque a gente tem organogramas e a gente tem fluxos. Vai ter que se entender essas ferramentas em que desenhar esses processos e, inclusive, utilizar ferramentas de automação que podem ou não ter inteligências artificiais ali também, muito provavelmente vão ter, porque acaba, além da inteligência artificial ser uma interface, ela vai virar uma camada de abstração em cima de tudo, praticamente. Tudo que for digital, tudo que puder ser replicado e repetido, né, que tiver em base de dados, vai poder ter uma camada de inteligência artificial. Então a gente vai poder, como tem hoje sistemas, sei lá, ManyChat, Zapier, etc., a gente vai poder conectar esses fluxos nas ferramentas, com as ferramentas, e definir os momentos, os pontos de decisão, né, os pontos de direcionamento, os pontos de aprovação e os pontos de publicação ao longo do processo, quando a gente fala de marketing digital, ou de outras maneiras, quando a gente fala de outras ferramentas do marketing também, né? Sim. E em relação aos atendimentos personalizados, antes eu falei daquele exemplo do Code, né? Eu estava vendo que eles já estão conectando para... Lembra que eu falei que dá para subir um PDF, um HTML, ou até imagens, vídeos agora, né? A outra ferramenta que eu estou testando, que eu não lembro o nome agora, tu pode subir até um vídeo do YouTube. Ela faz a descrição do vídeo do YouTube e quando perguntar alguma coisa, ela responde de acordo com o conteúdo daquele vídeo. Incrível. Imagina isso conectado com um CRM, né? Então, por exemplo, assim, eu estou entrando em contato, sei lá, com a Vivo, que eu sou cliente Vivo, aí as pessoas, eu vou lá e eu estou falando com o robô, mas o robô está falando do meu histórico. Eu vi que a senhora entrou em contato no dia 10, aconteceu isso na sua conta, E eu acho que vai ser um humano que está me atendendo, mas na verdade eu sou um ou que fique claro que não é humano, mas a experiência é humana, né? Eu acho que é um outro conceito que quando lançaram o iPhone com a tela multitouch, teve uma frase muito interessante que acho que foi o Johnny Ive que falou, que é a melhor interface é a não interface. O que significa isso? Antigamente, no celular, para aumentar o zoom de uma imagem, a gente tinha que apertar no botãozinho de mais, no ícone de mais. E aí depois virou o pensar para aumentar. Isso é uma não interface, porque é natural você fazer isso uma vez que você aprende. Então vai ser o quê? Em vez da gente ter que digitar, em vez da gente ter que pensar, a gente vai conversar com esse ente artificial, né? Sintético, com essa inteligência sintética, e a gente vai conseguir resolver o problema de maneira quase orgânica, muitas das vezes. Ou vai resolver 60%, 70%, 80%, 90%. A curva de Pareto vai ser recalibrada, né? Com menos esforço das pessoas, a gente vai conseguir um resultado melhor. E isso vai ser muito bom, porque aí libera tempo,
isso utilizado para o bem, né? Bem utilizado estrategicamente, libera tempo de outras pessoas para atendimentos mais complexos, para situações mais críticas e assim sucessivamente, né? Uhum. Falando nisso, possibilidade de usar para o bem, né? O que você achou do fato do... Tu viu que o Elon Musk fez aquela carta assinada por 1.300 pessoas lá, né? Até o Wozniak estava no meio para parar a Sim, inteligência artificial. Aí você viu que saiu que ele está registrando uma inteligência artificial dele, que ele ele comprou registrou 10 o mil, nome. ele comprou mais de 10 mil GPUs da NVIDIA. É, exatamente. Já, daí teve isso. Pois É, é. o meu comentário antes de saber disso era o Ah, seguinte: tem uma boa intenção naquela carta. Eu acredito que a caixa de Pandora já foi aberta. A hora para sim, essa carta era 5, 10 anos atrás. Beleza? sim. Ok. Mas, mesmo com essa intenção positiva de muitos atores, alguns dos signatários não estão assinando a carta com as mais altruísticas das intenções. O Sim. Elon Musk pode ser um exemplo porque ele estava na OpenAI no É, começo, ele chegou a investiu investir 100 ativamente. milhões de dólares Uhum, e depois ele saiu. A OpenAI, isso é importante lembrar, né? Ela começou com uma entidade sem fins lucrativos acadêmica e uhum, depois ela pivotou para uma empresa, uma iniciativa, né, com fins lucrativos. E aí a Microsoft entrou e está uhum. investindo lá bilhões de dólares, 10 bilhões é o que tudo indica. Sim, Então, essa carta é interessante? É interessante. Historicamente é legal? É. Mas eu acho que vai ser muito difícil regulamentar agora. A caixa de sim, Pandora já foi aberta. sim. Eu acho que ele viu que. Eu entendo também o motivo da carta, mas ao mesmo tempo é óbvio que ele ia ficar para trás. Ele também, de certo, está vindo com alguma coisa muito louca para apresentar Talvez para ele ele. fez a conta, e talvez esses 6 meses, alguém, o Elon Musk ou outra pessoa falou, em 6 meses eu consigo colocar o meu modelo para rodar. E aí Uhum. Aí ele eu me pediu para dar uma aproximo dos segurada. outros. Aí, opa, É. segura aí que eu estou chegando. Pode Isso, ser, né? espera, não sai correndo agora, me espera chegar, não sai, meu querido. Né, é complicado. E sabe uma coisa que eu tava vendo também, a questão assim, que existem muitas funções que as inteligências artificiais elas vão substituir, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo tem zilhões de coisas novas que vão aparecer por causa das inteligências artificiais. Por exemplo, é o engenheiro de prompt, né? Sim, Eu estava vendo nos Estados Unidos, engenheiro de prompt, acho que é 370 mil dólares por ano o salário. Gente, isso é muito dinheiro, né? Eu queria saber, do teu ponto de vista, agora eu vou fazer as perguntas, né? O DJ claro, ficou claro, fazendo as legal. perguntas, agora eu tô fazendo as perguntas. Eu tenho curiosidade, porque o DJ falou muito inteligente, né? DJ, como que tu acha que no Brasil, que é um país de terceiro mundo, as coisas elas demoram para chegar aqui, como que tu acha que vai ser o processo educacional entre as substituições e as novas funções? Eu acho que o Brasil, a taxa de adoção do brasileiro para novas tecnologias é muito boa. Quando essas tecnologias são democratizadas, o brasileiro adota. Então, a gente está falando de mídias sociais, a gente, né, Uhum, absorve. Então, a uhum, inteligência artificial, no modo anterior, em que era laboratório e era complexo, uhum, uma disseminação muito lenta. A inteligência artificial, do momento atual para frente, eu vejo uma adoção muito, muito rápida aqui no Brasil, uhum, tá? E eu acredito em surpresas muito positivas, do tipo, a gente vê pessoas despontando artisticamente de comunidades carentes, porque tem uma visão artística, não tem o ferramental, né, uhum, formal, a formação de história da arte, não sei o quê, mas tem vontade, tem fome uhum, e tem capacidade e vai criar sua linguagem visual, musical, emocional, sensorial, utilizando uhum. essas ferramentas que é porque quanto mais próxima da natureza humana, mais fácil vai ser. E o brasileiro tem essa característica, o latino tem essa característica, né? O nosso povo tem Uhum. essa característica de testar muito. Então, da mesma maneira que a gente viu no YouTube gente inventando novas linguagens, no TikTok coisas muito legais, eu acredito Uhum. que essas ferramentas de inteligência artificial vão facilitar muito a vida de gente muito criativa, né? Isso é um ponto. Do outro lado, do trabalho, eu também acredito que as empresas brasileiras podem
ter diminuir o gap da desvantagem competitiva que a gente tem em algumas áreas. Entendeu? Então pode ser interessante. Pode ser muito interessante. Isso pode ajudar a gerar, inclusive, desenvolvimento para o país, né? Então eu vejo de maneira muito positiva. Eu tava vendo uma artista, ai, gente, eu sou péssima com o nome das coisas, tá? Eu vou encontrando e vou botando lá nos meus stories. Mas eu tava vendo uma artista que ela tá fazendo muito sucesso, acho que na Europa, que enquanto tem uma orquestra tocando, não sei se você viu isso, ela entra num negócio que ela bota um óculos daquele GC Sala Metaverso, e ela tem 2 negócios na mão e ela vai pintando em 3D. Aí, tipo, tem a orquestra na frente, ela tá em cima do palco pintando, e daí tem uns telões gigantes, assim, que vão mostrando o que ela vai pintando. Só que a pintura dela é em 3D, tipo, ela vai pra frente, vai pra trás, ela tá dentro da pintura. Gente, o negócio, assim, é Muito muito legal. louco, sabe? Muito legal. O que tá acontecendo. Isso é sensacional. Eu acho ótimo isso. A arte explora essas possibilidades de maneira muito interessante. Mês passado eu estava lendo sobre os movimentos artísticos da década de 60, 70 e 80, que eles faziam com videotape. Entendeu? Faziam instalações interativas com videotape. E é isso. Estavam explorando a vanguarda da tecnologia. Isso tem tudo a ver com a arte. Então faz todo sentido. Eu acho que abre novas possibilidades de explorações artísticas e sensoriais, né? Exatamente, sensoriais. Porque daí, se eu não me engano, depois, tipo, as pessoas podem pagar. Eu posso estar falando besteira, mas que eu me lembro, assim, da reportagem que eu vi, as pessoas conseguiam entrar meio que no metaverso para ver com óculos, entrar dentro da pintura, sabe? E aí Sim. aquilo era vendido estilo NFT daí, sabe? Sim. Aquela pintura, ela tinha um Isso valor pode muito... derivar para a pessoa ter roupas com sensores que vão gerar Exatamente. contato. E é como Sim. tem no jogador número 1, né? Sim, sim. No livro, Eu no adoro filme, esse enfim, filme. que é muito Eu legal. adoro. Né? Sim. Então, isso aí é o que a gente está vendo. Isso é interessante, observar sinais fracos. Né? Essas tecnologias, elas estão ainda em estado inicial. Elas vão desenvolver, porque elas são praticamente todas de base ou de bits, né? Ou de chips, que também Sim. gera bits. Então, elas estão praticamente acopladas na lei de Moore, né? E isso vai fazer o quê? Que é o que a gente está vendo agora, que é tosquinho, daqui a um tempo vai ser o dobro, depois o dobro, o dobro, o dobro, e né, o poder da potência de 2 é gerar um resultado absurdo em pouco tempo. Então, a gente vai ter, e muito breve, essas tecnologias convergindo. E isso vai ser muito legal. É uma nova explosão de possibilidades. Eu acho interessante que quanto mais a gente tem, né, o mesmo processo que aconteceu com as inteligências artificiais, que elas eram caríssimas e agora está muito mais barato ter uma inteligência artificial. Eu entendo também que quanto mais pessoas aderirem a esse movimento, mais barato vai ficando as coisas, né? Tem Então, um por exemplo, efeito que é quase um efeito de rede, né? isso, o óculos, né? O óculos hoje para entrar no metaverso é acho que uns R$ 3.500 hoje no Brasil, né? Claro, tem que ver a questão dos impostos. Acho que é quando o pessoal estava trazendo direto de fora, assim. E tu já entrou? Já botasse o óculos para entrar no metaverso? Já. É assustador, né? Eu não, Estranho. assim, não. Eu falei, vai dar para perceber. Só que na hora que você coloca, você parece que você tá naquele mundo. Eu lembro que eu tirei assim, eu até fiquei meio tonto, sabe? Porque tem no parece... momento da suspensão da descrença, né? Suspension of disbelief. Que você começa, o teu cérebro dá o clique, né? É isso. Sim. E eu fico pensando, sabe, já outra coisa, assim, a gente sabe também que tudo que aconteceu com a pandemia, né, a gente acabou... Muita gente saiu do Vale do Silício nessa época e começou a investir nessas empresas. A gente tá tendo esse boom também, que é uma consequência do que aconteceu no mundo, né, que as pessoas também foram trabalhar, Web 3.0, metaverso, NFT, criptomoeda, enfim. Eu fico achando, assim, que na verdade a gente ainda tá cozinhando. Isso foi um boom, mas eu acredito que logo, logo a gente vai ter um segundo boom, assim, conectando essas coisas todas, sabe? Sim, mas eu acho que a tecnologia que vai liderar o processo é a inteligência artificial. Sim, porque todas as outras se beneficiam da evolução da inteligência artificial e não necessariamente o inverso. Entendeu? Eu até acredito que elas precisavam da inteligência artificial no nível que está para desenvolver. Resolver o problema do blockchain vai precisar da inteligência artificial para resolver a questão.
né? Uhum. Resolver o NFT está numa encruzilhada. Resolver isso vai precisar de inteligência artificial. O Exatamente. metaverso, eu quero, em vez de você ter que montar cada bloquinho, você vai falar, eu quero um castelo de Grayskull do He-Man com os Thundercats. E vai aparecer, Sim. entendeu? Sim. Então, Sim. essa é a brincadeira, né? Então, e realidade aumentada a mesma coisa. Então, essa convergência deve ser mediada pela nova interface, né? Que é a inteligência artificial. E aí o bacana é as empresas entenderem isso, mas não só como objetos brilhantes. Eu falo muito isso, né? Os shining objects. É entender isso como possibilidades reais de repensar modelos de negócio, revisar estratégias, incorporar isso à estratégia de uma maneira que ajude a melhorar, a gerar mais e melhores negócios de verdade, né? Para a gente incluir isso, né? Como eu falei antes, criar projetos para analisar isso e incorporar nos processos para realmente desenvolver a área de marketing de maneira consistente. Exatamente. Tem tanta coisa para acontecer, DJ, confesso assim que eu tô bem ansiosa para ver todos os próximos movimentos, assim, as coisas que vão, as possibilidades, sabe? É uma era muito bacana para estar vivo e ver essa tecnologia nova florescendo. Eu tô lendo o livro do Steve Jobs novo que eles lançaram, aliás, gratuito. Não vi. Make Something Wonderful. Faça alguma coisa maravilhosa. São as palavras do próprio Steve Jobs, foi lançado pela Fundação Steve Jobs, com a esposa dele, né? E aí mostra toda a ebulição que era na época que surgiu o microcomputador pessoal. Com a Apple, depois com a Microsoft lá, com a IBM, tal. Mas é essa sensação que eu tô vendo muito com a inteligência artificial, mais do que metaverso, do que NFT, blockchain, etc. Eu acho que a inteligência artificial está realmente trazendo essa possibilidade real de uma nova explosão pré-cambriana aí de possibilidades. Sim, desculpa pelo barulho aqui. Tranquilo. Ai, DJ, assim... E assim, nos teus projetos, né? Tem alguma inteligência artificial principal assim que tem te brilhado os olhos ou que tem te ajudado? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa, tá? Eu estou usando eventualmente no dia a dia para algumas coisas pontuais, mas com uma mediação, com uma edição muito forte. O GPT 3,5 era um estagiário aplicado, o GPT-4 é um assistente competente, né? Mas ainda não tem uma qualidade de entrega de texto que dá para usar direto, assim, é muito, como é que eu digo? É muito quadradinho, né? Como a minha pegada é de texto publicitário e texto de estratégico e tal, é muito quadradinho ainda, mas ajuda bastante. Mas eu tô junto com um amigo meu que é o Paulo, que é doutor em computação gráfica, né? A gente está desenvolvendo umas pesquisas mais aprofundadas e ainda estamos na fase de pesquisa mesmo, tá? Tem uma dica que eu posso te dar, pode. que eu uso no chat GPT. Então, existe uma ferramenta, uma outra AI chamada Killbot. É Q-I-L-L bot, né? Tipo, matar o bot, mas com Q em vez de com K, né? Sim. Daí, o que acontece? Ou de pena, né? O Quillbot. Exatamente, Quillbot. Aí, então, basicamente, a gente antigamente pegava o conteúdo que era feito ou na Copy AI, agora no chat GPT, e botava na Quillbot e ela avisava, aqui dá pra ver que foi o robô. E ela ajustava o texto para não pegar, eu tô ligado, ela não ajusta o texto para não pegar nos detectores, né? Isso, só que o que acontece? Quando eu vou conversar com o chat GPT 4, a gente tem a versão premium lá na empresa, porque eu uso bastante todo dia, né? Eu descobri um negócio assim, eu converso bastante com ele. De cada assunto que eu falo com ele, eu abro um chatzinho novo, porque ele fica com aquela informação guardada, sabe? Então, depois que eu quero falar sobre aquilo, ele já tem aquela informação, ele bota automático, ele vai se otimizando, ele vai educando o pixel. Treinando, né? Treinando o chat GPT, exatamente. E aí, eu lembro, na semana passada, eu tava assim, falando, daqui a pouco eu peguei, tava o texto super legal que eu queria, mas ainda um pouco robotizado, né? Aí eu falei assim, chat GPT, você conhece o Killbot? Conheço, sim. Você consegue reescrever isso aqui como se fosse o Killbot? Sim, vou reescrever agora para ti. Ele reescreveu o conteúdo todo otimizado, humanizado. Então, testa essa. Traquinas. É um traquinas. Funcionou super bem. Funcionou super bem. Porque... engenharia de prompt, né? Exatamente, ele reescreveu. Então, antes de eu postar no blog,
da Marvi, né? Eu não pego e dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu dou aquela minha ajeitadinha ainda para ele não conseguir pegar no SEO. E isso é uma outra coisa que eu tenho conversado muito com o pessoal que eu tô dando aula, né? SEO do site era uma coisa super chata de trabalhar, né, DJ? Porque tinha que ficar fazendo SEO on-site, off-site, fazer muito conteúdo, né? E muito texto pro Google conseguir ler. Só que se todo mundo entrar na pira que nem eu, vai ter um monte de gente fazendo, né, zilhões de textos por dia para botar lá no site e deixar o site escrever uma gordinho. bíblia por dia. Exatamente. Então, qual que é uma pegada que a gente está usando agora? Já que vai ser muito fácil ter texto, a gente está começando a fazer os conteúdos para YouTube, para trabalhar o SEO dentro do YouTube. Então, eu pego um conteúdo de blog, eu leio ele num vídeo, lendo, eu boto no YouTube, eu otimizo no YouTube e boto também naquele conteúdo do blog o vídeo em cima. Por quê? Porque dá mais trabalho. Agora, antigamente, dava trabalho fazer o conteúdo, agora vai dar trabalho fazer o vídeo. Sim. Só que agora a gente também tem inteligência artificial que faz isso, né? Eu vou te contar um segredo. Eu estou tentando criar um robozinho com a minha cara, assim, sabe? Para eu poder fazer os textos e ele falar e eu não precisar ficar gravando tanto vídeo. Tô descobrindo já umas ferramentas. Vamos subir a Cláudia para a nuvem. Exatamente, vou subir a Cláudia para a nuvem. ChatGPT faz um vídeo, AutoGPT, né? AutoGPT da Cláudia faz um vídeo da Cláudia falando Você leu o livro Jogador número 2? Não. É justamente sobre isso. Eu vou querer ler. Esse, até vi no Google que eles estavam perguntando, vai ter o filme do Jogador número 2, será? É legal, Eu não li. A hora é boa. Hã? A hora é boa para ter esse filme. A hora é boa para ler. Mas eu fico pensando assim, né? Vai dar para chegar num nível... Sabe o que eu acho que vai ser o nosso diferencial, DJ? E eu digo assim, eu sempre fiz um esforço muito grande para não ser polêmica. A não ser nas minhas palestras ao vivo. Nas palestras ao vivo não tinha ninguém fumando, aí eu era polêmica. Mas, assim, no conteúdo da internet, a gente tenta ser um pouco mais brando, assim. Uhum. Eu acredito que o grande diferencial das pessoas vai ser a opinião. E eu não digo aquela opinião assim, o hater da internet vai... Galera... Eu acho que essa galera tem perdido muito poder. Acho que cada vez mais as pessoas estão dando menos valor para esses comentários bestas que a gente vê na internet, no Twitter, nos comentários. Pensa o que tu quiser. Mas eu acho que pessoas que nem... Né, tu tem muito mais experiência que eu, né, DJ? Te admiro, te respeito muito. Mas eu acho que tu vira e tu dar a tua opinião, que tu pega todo um conhecimento empírico que tu teve da tua vida, que tu conecta isso aqui, isso aqui, isso aqui, não tem nenhum robô que vai conseguir fazer isso, sabe? Então eu acredito que essas opiniões, e às vezes opiniões duras ou opiniões difíceis, vão ser o que realmente em alguns meses vai ser o que vai dar destaque na internet, seja como influencer, seja como profissional trabalhando, realmente ter uma posição que às vezes chega a ser polêmica, porque tu estás colocando tua opinião e não tá indo junto com a massa, porque senão todo mundo vai criar conteúdo, entende? Que vai ser diferencial? O conteúdo hoje, num modelo estatístico que é um GPT-3 ou 4, e os próximos, ele é muito descritivo, às vezes, ele não tem uma pegada artística, ele demanda edição, né? Mas eu acredito muito na expressão humana, né? E na capacidade artística, por isso que eu falo, ele pode empoderar as pessoas e pode complementar, e eu acho que é aí que está o barato. No próprio xadrez, os jogadores mais poderosos não são humanos nem inteligências artificiais. São humanos com inteligências artificiais. Esse é o barato. Então, pode ser. Agora, tem que vir o ímpeto do ser humano. Eu ainda sou mais romântico nesse sentido. E tem um texto muito bom que o Noam Chomsky, que é um linguista muito famoso, e uma série de outros linguistas assinaram, redigiram e publicaram no New York Times, falando sobre isso, que é a questão da humanidade, a diferença que o modelo estatístico de larga escala de um ChatGPT, ele ainda, ou ele não, por definição, ele não tem essa alma humana. Né? E aí, porque a gente consegue descontextualizar, a gente consegue repensar, a gente consegue reconfigurar de uma maneira que a inteligência artificial ainda vai ter muita dificuldade para fazer, e ela não sabe o que está fazendo. É a gente que vai dizer que é interessante, entendeu? Sim, ela ainda não sabe certeza. o que está fazendo. Ela é um modelo estatístico. Aí eu coloco na minha palestra.
Pelo menos por enquanto. Sim, Pelo pelo menos menos por por enquanto. enquanto. Eu Mas tava é até. isso. A gente já tá chegando quase no nosso horário já, né? Dá pra gente ficar conversando aqui, que eu já ia começar a falar. Teve no SXSW, né? Que eu SW. sempre. Isso. Teve uma palestrante que ela escreveu um livro, e uma coisa que ela fala no livro são sobre as intimidade artificial, acho que é. Isso, Sim, intimidade artificial, que é um assunto que tá super em alta. E eu tenho falado muito sobre os deepfakes, né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente não vê tanto, porque no Brasil a gente é muito quente, né? A gente gosta de sair, de se abraçar e se beijar e ficar junto com a família e tudo mais. Mas eu estava estudando que tem alguns países do mundo que a densidade demográfica tem mais velhinhos do que pessoas nascendo, né? Aí eles estão chamando pessoas de outros lugares do mundo irem para lá. E tem alguns desses países que o governo está pedindo para os jovens saírem de casa para se relacionar. Porque o jovem ele tem alta capacidade econômica, ele tem um super computador, ele sabe mexer em todas as ele tem coisas, que ele tem consumir. amigos online. Hã? Ele tem que consumir, né? Exatamente. Não, ele tem amigo online, ele consome, enfim, a Amazon entrega as coisas na casa dele. Só que ele não está saindo de casa para se Sim, relacionar com outra pessoa de sim, verdade. sim. Né? E esses caras, 90% do deepfake hoje feito no mundo são pornográficos, infelizmente, né? E 90% desses são de pessoas comuns hoje. Não é só mais de artista, né? Então, tu imagina, o menino tá lá, ele tem o trabalho dele, ele tem ele tem uma intelectualidade gigante, só que ele não sabe lidar com outras pessoas, porque é tímido, porque, enfim, não desenvolveu a inteligência emocional. Aí ele vai lá ele gosta de uma menina, ele vai lá e consegue pegar foto da menina e criar um deepfake daquela menina para suprir os desejos dele. Mas ele não sai de casa para ter um relacionamento com a menina. E por causa disso, as pessoas estão começando a ter intimidades artificiais, porque não é de verdade nenhum Que é tipo de suprimir mediado aquele pela desejo daquela interface, né? maneira. É Mediado só pela a interface, interface. que pode ser com um ser Exatamente. humano ou com um ser sintético. Ou um ser sintético. E aí é muito legal ver que no Brasil, que é um país de terceiro mundo, a gente não tem esse nível tecnológico, mas comportamento de cultura brasileira, a gente é quente. Né? São raros os casos que a gente vê assim, pessoas são muito introspectivas, a ponto de não sair de casa. E mesmo se é assim, a família se engaja, né? Hoje a gente fala muito de saúde mental. E no final, essa loucura toda que a gente está conversando, né, Jota? No final, a gente vai falar de comportamento humano, a gente vai falar Sim. de, No fim, de somos saúde humanos. mental, vamos Sim? falar de política, porque no final tem tudo a ver, tudo isso que está acontecendo tem impacto na nossa vida, né? Sim, Mas eu acho legal no Brasil ver que a gente ainda é quente, né? Então, sim. que a gente não tenha tantas intimidades artificiais, que a gente ainda consiga É, ser de verdade, e sentir eu coisas, quero, chorar e viver. e eu quero acreditar que essas novas tecnologias, especialmente inteligência artificial, podem ser usadas para resultados muito positivos, impactos positivos para a humanidade. A Exatamente. gente pode ajudar. Eu vi um vídeo muito interessante que fizeram um mapeamento de todas as proteínas, as, as moléculas de proteínas, Uhum, enfim, que existem. E aí fizeram um cálculo de quanto tempo demoraria se fosse feito por humanos. Foi feito por uhum. inteligência artificial. Cada Sim. ser humano demora o tempo de um doutorado para fazer, mais ou menos 4, 5 anos. Uhum. Eram 200 mil moléculas, daria 1 milhão de anos para ser feito Sim. por seres humanos. Está pronto Sim. e disponível gratuitamente. Sim. É o exemplo de entrega para a humanidade que pode ser feito. Esse Sim. tipo de exemplo positivo é bacana para a gente trazer para a realidade dos negócios e das empresas, para as empresas entenderem que é muito mais do que o ChatGPT. As possibilidades são infinitas e De ainda organizar mais se a gente dados, né? A pega gente não tudo fala isso, muito sobre isso. isso, Uhum. e além disso, a capacidade é uma coisa que é legal também, é o seguinte, se a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer com a nossa capacidade atual do time, imagina se a gente joga um cientista de dados, se a gente joga programador, se a gente joga, sabe, Uhum. estatísticos, pessoas que Uhum. têm esse domínio técnico, além, equilibrando, que aí é equilibrar os lados do cérebro, né? Ter os dois lados Exatamente. do cérebro, como o próprio Steve Jobs falava, a tecnologia com as artes liberais, né? Juntar isso, Exatamente. né? Sim. A competência técnica, hard skills e soft skills, para a gente gerar um novo universo de possibilidades
para as pessoas, para os negócios e para as marcas e para a sociedade, para a comunidade, para a sociedade e para a humanidade. Eu acho que esse é um recado legal aí para todo Sim, mundo com certeza. nesse Até tema de porque assim, né, inteligência artificial DJ? para marketing. Até porque assim, né, DJ, não adianta ter a inteligência artificial ali para juntar todos os dados e fazer todas as coisas se não tiver um humano ali para fazer entendimento desses dados e colocar aquilo num contexto que está fora do computador, vamos dizer assim, né, em relação ao impacto aquilo da sociedade, né? Sim. Então, vamos supor, a Coca-Cola consegue fazer lá uma super planilha de KPIs, né? A inteligência artificial vai lá e vai ler, mas quem vai conseguir entender aquilo e tomar uma decisão de uma campanha, de como é que vai ser feito? Porque aí Ainda transcende é um ser domínios, né? humano. Que aí transcende Exatamente. domínios, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Clau, super Ai, muito bom. obrigado. Ai, eu adoro conversar contigo, né, DJ? A gente, ó, nem vamos mais tomar café. A gente pega e abre uma call aqui, fica tomando café e conversando, que pelo Exato. menos monta material aí para nós, é isso aí. É isso aí, brigadão. Valeu, Valeu. Clau. Até Abração, tudo mais, de gente. bom. Beijão. Tchau. Valeu, Ah, um salva abraço. o canal Obrigado aqui aí. para depois Vou eu botar lá no salvar, YouTube. Tá bom, pode então. deixar. Valeu. E Beijão. Tchau, obrigado tchau. aí para todo mundo que viu a gente aí. Um abraço. Até a próxima. Agradeço. Tchau, tchau.